O homem nasce puro e ele vai se contaminando aos poucos, né, com o mundo. Isso é totalmente antibíblico. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos já com o pecado. Ninguém é puro, ninguém é limpo, ninguém não existe. Presta atenção aqui e eu vou ler uma passagem bíblica que vai refutar isso aqui. Presta atenção. Se nós pudéssemos ao envelhecer, quem sabe pelo menos voltar a ter a pureza de uma criança que um dia nós fomos, mas nós não conseguimos isso, irmão. Nós estamos cheios de tanta coisa que não é boa. Aos poucos, as coisas do mundo vão sendo transferidas para o ser humano. E quando ele chega lá na frente, está impregnado de coisas estranhas. Já não é mais aquela criancinha pura que via no pai e a mãe, abria num sorriso largo. Você viu aí? Bom, Jacó e Esaú já nasceu no tapa. Jacó e Esaú, um agarrado no pé um do outro, querendo passar na frente um do outro, nasceram no tapa. Gente, não existe pureza humana mais. Acabou. E eu vou explicar aqui para vocês. E tem uma passagem da Bíblia que prova que você é um pecador. Prova, você pode até fazer um teste, se você quiser. Tá? Você pode até fazer um teste para saber se você é pecador ou não. Dá até para fazer um teste. E eu vou abrir aqui para vocês. Aliás, eu vou copiar. Eu não sei se dá para colocar tudo aqui a passagem bíblica, mas eu vou copiar. Ó, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu vou colocar aqui o meu comentário e vou jogar aqui na tela, tá? Aí, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Essa passagem bíblica aqui, tá? O que o senhor Luiz Carlos está pregando aí, né? Segundo os teólogos, isso é uma crença, né, pelagiana, tá? É um camarada chamado Pelágio que começou a inventar esse negócio de que nós somos puros e na medida do caminho aí nós vamos nos contaminando. E aí a gente tem que voltar a nos purificar de novo para poder se salvar. E nisso se atrela um monte de heresia. Salvação mediante as próprias obras. Ou seja, a CCB está lotado de falsos ensinos e de heresias ruins. Né? Heresias ruins. Teologia liberal, pelagiana. Gente, não é exagero. A CCB ela é uma bagunça teológica que não tem fim. Esse verso aqui, ele desmonta essa ideia. E eu vou explicar para vocês. Isso aqui é Romanos 5, versículo 12. Eu vou ler e depois eu vou explicar. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu não sei se você entendeu o que Paulo está falando aqui. Ele está falando que a morte, ou seja, a morte em nós, se você é um mortal, é um sinal de que você é pecador. A morte só tem poder e domínio sobre o pecador. Tá aqui, ó. Ele está falando, a morte se estendeu para todos. Todos se tornaram mortais, por isso que todos pecaram. Agora eu pergunto, a criança pode morrer no ventre da mãe, na hora que nasce, minutos depois que nasce, né? Antes de se formar, ela pode morrer? Aí se você responder sim, ela pode morrer. Pois bem, tá aí o sinal de que ela é uma pecadora. Ela é pecadora, por isso morre. E ela morre porque tem pecado. Sabe? Então esse negócio nasceu pura, e aí que foi sendo contaminada aos poucos, isso é heresia pelagiana. Heresia. Ah, isso não... É triste porque o CCB não ouve isso aqui e dá glória. Como o comentário que teve aqui no início da live, da CCBana que falou, eu assisti e não vi nada de errado, tava tudo ótimo. Eu vi, não teve, e vai ter profetada, eu vou mostrar as profetadas, tá? Ela falou que não teve profetada, que não teve heresia alguma, que ela acompanhou a live, ela acompanhou o culto online, tava tudo ótimo. Falei, é óbvio que o CCBano não vai ver nada de errado. Ele tá cego, meu Deus. É a mesma coisa que o cego começar a atravessar a rua e falar pra você, pode vir comigo, tá tudo normal, tá vindo carro, não tá vindo nada. Você vai? Eu pergunto a você, você tem coragem de ir? É o CCBano.
assistindo o culto e falando, não, tá tudo normal, não tô vendo heresia nenhuma. Heresia nada, tá tudo jóia isso aqui. Tô vendo heresia nenhuma, não tem erro teológico, não tem nada. É a mesma coisa o cego atravessando a rua, que acha que não é cego, ele acha que não é cego, e ele tá te chamando, vem comigo, né? Vem comigo que eu te levo comigo, vamos embora. Se eu vou nada, você é um cego, rapaz, tá maluco? Eu não sou cego não, então parece que você não é cego, né? O cara tá no meio de uma avenida, os carros estão parando, buzinando, desviando dele, e ele acha que tá tudo certo, tá? Então aqui, mais uma tolice, uma heresia pregada pelo senhor Luiz Carlos de Viçosa. Presta atenção, gente. E esse homem, ele estuda algumas coisas, ele lê algumas coisas e fala esse monte de heresia. Imagina o CCBano, o afegão médio da CCB. Imagina o afegão médio. Rapaz, é loucura, tá? É loucura. É por isso que eu falo, gente, o Espírito Santo não está governando essa igreja. Como nós já provamos para vocês, ele não governa. E nesse campo aqui, irmão, se o Espírito Santo não governa, é óbvio que os demônios estão governando. Isso aqui não vai ficar vazio. Não vai ficar um trono vazio sem ninguém ocupar. É óbvio que eles vão ocupar. E você acha que o demônio vai vir aqui e vai falar mal? Não, ele vai ficar com essa voz bonitinha aqui, distorcendo todas as verdades bíblicas. Todas as verdades bíblicas. Ele vai ficar distorcendo as verdades bíblicas aqui, tal, mas sem o CCBano perceber. Porque o que importa para os demônios é que não seja pregado o evangelho. Apenas isso. Vamos ver o que o CCBano aqui. Esse rapaz aqui, eu tô doido para ele entrar na live, mas ele nunca entra, né? Que é o Dr. Clayton. Não é esse o entendimento sobre o pecado original de Adão e Eva. O pecado foi da serpente afrontar a palavra de Deus e mentir sobre a morte. Deixa eu te falar asneira, rapaz. O pecado original é de Adão e Eva. O Satanás já tinha caído. Ele já é pecador desde o princípio. O pecado original foi desobedecer. Isso está em Hebreus, Romanos, está em diversos lugares. Foi Adão e Eva desobedecendo o mandamento de Deus. Deus deu um mandamento e uma sentença. O mandamento, não coma. A sentença, se comer, morrerá. Então o mandamento é para os dois e, obviamente, o pecado original é a desobediência desses dois, tá? Camarada, vem com esses camaradas que são os piores que tem na CB, né? Fica usando a Bíblia para tentar mascarar a CCB e enganar os incautos da CB. Isso aqui, ó, é o mesmo espírito que tá nesse aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Tá? Tentou distorcer as verdades bíblicas aqui, dizendo, ele tá insinuando que o pecado original é o pecado é o pecado de Satanás. É o pecado de Satanás. Ou seja, um pecado que ele cometeu lá, não sei na onde, ele tá atribuindo o pecado original a Satanás. Ou seja, o que ele está querendo atribuir aqui? Né? Que o pecado original não é nosso. É a doutrina pelagiana querendo dizer que não existe pecado original, logo as pessoas nascem puras. Né? Eu acabei de ler a passagem bíblica que prova um argumento, né, plausível para provar o pecado original. O próprio apóstolo Paulo está falando, o pecado passou para todas as pessoas, por isso que todas elas pecaram. Romanos capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 23 ou 24, né, que fala que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado original. Esses camaradas gostam de fazer esse tipo de, né, de distorção bíblica, torcendo para a gente não ver, e os que estão aí, os incautos, acreditar nessas balelas que eles falam, essas bobagens que esses camaradas falam, tá? Então tá aqui, ó, eu vou voltar mais uma vez para vocês verem, se tiver alguma pessoa aqui que estuda teologia, que conhece um pouco das teologias que foram aparecendo ao longo dos séculos e há milênios até, né? Ele vai saber que o que o Luiz Carlos está pregando aqui é uma heresia que já foi refutada há milhares de anos, assim, há 1500 anos mais ou menos. Já foi refutada. Olha aqui. E o CCBano, rapaz, esses homens, eu não sei o que eles têm na cabeça. Se fosse algo novo que ainda não foi refutado, joia. Mas o negócio já foi refutado. Já foi, como é que fala?
Já foi eliminada essa falsa crença e eles sentem o cheiro da heresia e falam: ah, essa é boa para nós levar para CCB. Aí eles levam para CCB. Olha aqui. Quem sabe, pelo menos, voltar a ter a pureza de uma criança que um dia nós fomos? Mas nós não conseguimos isso, irmão. Nós estamos cheios de tanta coisa que não é boa. Aos poucos, as coisas do mundo vão sendo transferidas para o ser humano. Primeira pausa. Ele está querendo dizer, nós nascemos puro, e aí aos poucos nós vamos sendo contaminados com o mundo. Aos poucos. A cabeça deles, gente, a contaminação está no mundo. Olha só, presta atenção no que eu vou explicar. A cabeça deles é tão ruim para isso, eles acreditam que a contaminação está no mundo, ou seja, nas árvores, nos animais, porque eu não posso estar falando de outros seres humanos. Vamos supor que só tem esse bebê que nasceu. Esse bebê nasce, ele está puro, e a contaminação está vindo do mundo. Está vindo da onde? Das árvores, né? Da água, do ar. Ele não sabe que a contaminação está dentro do homem. E se o mundo hoje é maldito, é por causa do homem. O efeito, a verdade é o contrário do que esse homem está falando aqui. É o homem quem amaldiçoou o mundo. O mundo será queimado por causa de quem? Do homem. Então na cabeça desse homem é tão ruim essa ideia, pessoal. É tão ruim porque eu tenho que acreditar que se eu nasci puro e a contaminação vem vindo do mundo e eu sou um ser humano como todos os outros seres humanos, então todos nós somos puros. Todos nós, né? Então a gente vai aqui imaginar um mundo que estão todos ainda bebê crescendo. Mas nós vamos ser contaminados com o mundo. Então, que contaminação do mundo é essa que é fora do ser humano? Porque a contaminação está vindo fora do ser humano para dentro do ser humano, não é isso? Mas a Bíblia e Cristo, em diversas passagens, ele fala que é o homem, é de dentro do homem que sai toda a impureza. Jesus fala, não se preocupe com o que entra do mundo para dentro da tua boca e vai para o teu estômago. Jesus falou, não se preocupa com essas impurezas aí. Essa impureza sai nas fezes. Fica tranquilo. O problema é o que sai de dentro do teu coração. Aí que está a impureza. É isso que te contamina diante de Deus. Diante de Deus. Nós acabamos de ler uma passagem bíblica do apóstolo Paulo dizendo, nós não conseguimos controlar. Ô Simão, entra aí, rapaz. Vocês que têm, né, mais informações teológicas. É uma live boa para poder entrar aí, que precisa explicar isso para esses camaradas aqui. Que eles estão inventando esse negócio de que, como é que fala? Que o homem é puro, o homem é santinho. CCBano é um santinho, tadinho. Mas ele nasceu num bairro que não era lá muito bom, e aí ele foi contaminando aos poucos. E aí ele tá lutando para ser santinho de novo, entendeu? Então ele vai lutar aí, né, pra voltar a ser bonzinho. Graça e paz, irmão, sinceramente é triste de ver a falta de conhecimento do CCBano. Exato, irmão, tá? Eu não sei se eles inventam essas coisas da cabeça deles ou se eles vão atrás das heresias para trazer para dentro da CB, né? Parece que eles ficam assim, rapaz, que heresia que não pode trazer para CB? Eu vi uma aí que eu tava lendo, já tem uns 1500 anos, que falou que o homem é puro e aí ele vai se contaminando aos poucos. Boa, vamos trazer, né? A gente já falou que Jesus não entrou no céu, nós já falamos que a coleta é santa e faz parte da salvação, a gente já falou que pobre não tem Cristo, então vamos trazer essa também? Vamos trazer, aí traz. Aí eles vêm trazer essas heresias. Gente, se você for analisar bíblica e logicamente, tá? A gente vai ver, isso aqui não passa de falácia, não se sustenta pela Bíblia. É o homem quem contamina o mundo. É o homem, gente, foi nós que pecamos contra Deus, não foi o mundo, foi nós. Nós é que destruímos tudo isso que a gente pode ver. Isso tudo, a desgraça que acontece hoje, todas as pestes, doença, fome na terra, tudo quanto é desgraça, é resultado do pecado do homem. O homem é mau. Se hoje existem homens que têm muito dinheiro e outros não têm nada passando fome,
é o resultado do pecado do homem. A ganância é o pecado do homem. A ganância, a ira, a inveja, a maledicência, tudo isso é pecado do coração do homem. Então não caiam nessas mentiras. Isso aqui, ó, e eles pregam, gente, falando com toda a tranquilidade, com aquela voz de seda, que quem tá ouvindo e não sabe nada, ele acha que esse homem tá na mais absoluta certeza, porque só ele estando certo para que ele fale com tanta tranquilidade. É assim que eles pensam. Ele só pode estar certo porque tá falando com tanta tranquilidade. Irmão, nós nascemos puro, como uma criança pura. E aí, na medida que nós vamos crescendo, irmão, e vai avançando, a contaminação deste mundo vai entrando em nós. A maldade que está no coração do ganso entra em nós. A raiva que está no coração do leão vai contaminando, vai entrando em nós. Aquele exibicionismo do pavão, aquilo entre nós. Por isso que nós somos todos exibidos. Irmão, toda essa contaminação do mundo entre nós. Sabe quando você fala demais, você fofoca demais? Pois é, irmão. É a contaminação do papagaio. Sabe o papagaio quando fica voando por aí, gritando que nem uma doida? Porque aqui perto de casa tem um casal de papagaio, só por Deus, 6 horas da manhã os bichos berram e gritam feito um coisa. Pois é, irmão. Quando você vê alguém falando demais, brigando demais, reclamando demais, a mulher reclama demais, o homem reclama demais, isso é a contaminação do papagaio que entrou nele também. É isso, irmão. Nós somos puros e nós ficamos contaminados com esse mundo. E aí aos poucos nós temos que voltar à pureza original. Rapaz, isso é do demônio. Do demônio. Essa igreja está sendo governada por espíritos demoníacos. Porque todas essas heresias são perigosas, são de maldição. Essas heresias aqui, elas são afrontas ao evangelho. Não tem ninguém que queira afrontar o evangelho do jeito que a CB esteja afrontando, senão o príncipe das trevas. O príncipe das trevas está usando esses homens aqui. E vocês viram a prova, o culto que nós mostramos aí na última live. Entra aí, irmão, para você ver. Entra lá para você ver lá. O demônio usa de uma pessoa para falar na boca dela, né? Os que estão aqui dentro, nós vamos levar tudo pro inferno. Nós vamos levar pro inferno. Não vai ficar assim, né? O demônio tá a favor da CCB, não quer que as pessoas saiam. E o demônio tomou a pessoa quando a pessoa começou a falar dos 5 solas, né? Que é a base da reforma protestante. Aí o bicho tomou, porque ali na reforma protestante a igreja volta, ela volta a ser cristocêntrica, ela volta para Cristo. Somente a escritura, somente pela fé, somente Cristo, glória somente a Deus, né? Então ali a igreja volta, né? Ela volta a ser cristocêntrica. E aí o diabo vendo aquilo ali, o que ele percebeu? Tô perdendo a rédea. Tô perdendo aqui a rédea, o comando das coisas. O que eu tenho que fazer? O bichão tomou lá a mulher e foi pra cima lá pra falar coisas. E você acha que aquele demônio também não tá aqui nesse homem? Você acha que essas pessoas estão pregando essas heresias de perdição aqui? E isso aqui não é um espírito, né, contrário que já contaminou a cabeça desse homem? Meu querido irmão, você quer mais prova do quê? Será que você só vai acreditar quando você já estiver no lago de fogo? Eu acho que você sabe ao menos isso, que não vai dar mais tempo. Se você for esperar ser condenado, não vai dar mais tempo. Entendeu? Não vai dar mais tempo. Bom, vamos soltar aqui, ó. Presta atenção, vamos ver. E quando ele chega lá na frente, está impregnado de coisas estranhas. Já não é mais aquela criancinha pura que via no pai e a mãe, abria num sorriso largo. E tudo para ele era distração e alegria. Ontem